Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 32º Dr. Apple News, resumão de notícias com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato. Muito obrigado a vocês pelas sugestões, obrigado para todo mundo que está sempre acompanhando, comentando, compartilhando, obrigado, o carinho de vocês. Hoje um abraço especial para o Carlos Anata, nosso amigo do canal, completando 46 anos, é isso mesmo, Carlos? Parabéns para você. Muita paz, muita saúde, um abraço para minha avó também, dia 1º de agosto, aniversário da minha vovó também. E é isso aí, vamos para as notícias da nossa semana aqui. A gente tem no dia 26 de julho de 2005, lá atrás a Apple lançando esse carinha aqui, o iBook. Foi o último iBook que a Apple lançou, a última geração desse computador que era fantástico, eu tive um desse também. Comprei um iBook desse semi-novo, fui buscar lá no Rio de Janeiro, uma máquina espetacular, um teclado delicioso, veio com o trackpad com o touch de 2 dedos, com a capacidade de identificar 2 dedos, então foi aí que começou aquela questão de a gente rodar a barra de rolagem, né, com 2 dedos, que nós usamos hoje, até hoje em dia, foi nessa máquina que se iniciou. Também tinha o ganchinho magnético, né, na hora que você fechava a tela, o ganchinho através do ímã ele saía e travava a tela. Era muito legal, é uma máquina realmente, eu tenho boas memórias dela, um teclado delicioso, enfim, boas lembranças desse nosso amigo iBook, que deixou o seu lugar para o MacBook que a gente tem até hoje, para a linha que nós temos até hoje. Temos também, no dia 28 de julho, só que 2012, né, um tempão para frente, a Apple comprando a Autentec. A Autentec é uma empresa de fingerprint, né, de identificação de digital, e eu lembro que quando a Apple comprou isso aí, vazou essa informação. Ela pagou 356 milhões de dólares nessa aquisição para comprar a empresa e as suas patentes, né? Para poder incluir, obviamente, o Touch ID, que nós tivemos até pouco tempo nos iPhones, né? E eu lembro que quando saiu essa notícia, a concorrência saiu correndo para poder lançar antes, né? A Apple está atrasada e tal. Só que a Motorola lançou, a Samsung lançou o seu escaneamento de digital por questão de segurança, né? Para bloquear o seu aparelho, só que era uma porcaria, não funcionava direito, né? Qualquer dedo desbloqueava, o pessoal fez dedo de borracha e conseguia desbloquear. E a Apple comprou a empresa e melhorou, refinou o seu produto antes de lançar isso para as pessoas, né? Por isso que a Apple às vezes demora para implementar algumas coisas, algumas tecnologias que já estão aí já faz tempo, né? A Apple demora porque ela quer ter certeza que a coisa vai funcionar bem feito. Nem sempre dá certo, né? A Apple já teve várias falhas ao longo da sua história, mas ela prima por isso, né? A tela dobrável é uma outra ideia como essa, né? Já temos telas dobráveis aí, mas quem tem sabe que com o tempo a coisa vai ficando marcada, vai craquelando, vem melhorando, mas ainda não está 100%. Vamos ver quando a Apple lançar, se ela vai realmente conseguir resolver esses problemas e lançar essa tecnologia boa para todo mundo, como é o padrão que a Apple sabe, que a gente sabe que a Apple tem de qualidade, né? Bom, notícias da semana, a gente tem atualizações para todos os sistemas, do iPad, do iPhone, do relógio, da televisão, do óculos e tudo mais. Então, iOS 18.6, o Sequoia 15.6, o iPad também 18.6, etc. É importante a gente atualizar, né? A gente sabe que lá no final do ano vai chegar a versão 26, que está no beta hoje. Eu tenho mostrado alguns vídeos para vocês com algumas novidades, mas a gente continua no 18.6 e é importante a gente manter sempre atualizado. A Apple não largou ainda o 18 em detrimento do 26, são equipes diferentes que ela continua melhorando, inclusive preparando o sistema para receber essa atualização que teremos aí lá no final do ano, tá? Por que é importante a gente manter atualizado? Por conta dessa notícia aqui. A equipe da Microsoft encontrou uma vulnerabilidade no sistema da Apple, no Spotlight, que é a nossa ferramenta de busca de arquivos e dados aí no nosso computador. Como o Spotlight ele indexa tudo que tem na máquina, ele tem acesso a tudo. E existe uma vulnerabilidade na parte de segurança no Spotlight, então eles apelidaram essa vulnerabilidade de Exploit Light, né? Então é uma maneira de você burlar as ferramentas de segurança que o sistema tem para poder acessar os dados do usuário. Não chegou a ter nenhuma ameaça, era só uma vulnerabilidade, a Apple foi avisada e desde março isso já foi resolvido, né? Existe uma política dentro das empresas de não divulgar essas vulnerabilidades antes que tenha sido corrigido, obviamente, porque senão você divulga e aí os hackers vão começar a fazer arquivinhos aí, programas maliciosos para poder explorar
essa vulnerabilidade. Então, geralmente a gente recebe essa notícia quando já foi consertado, e já foi consertado em março. É por isso que é importante a gente sempre manter os nossos equipamentos atualizados, tá? Faça o backup e atualize os seus equipamentos regularmente. Pode ser às vezes meio sacal a gente ter que ficar atualizando, mas é importante por conta dessas situações, tá bom? Bom, agora a gente tem também uma notícia importante que a gente tem a Índia agora ultrapassando a China como principal, como maior provedor de equipamentos, né, de montagem de iPhones, principalmente de smartphones, para a Apple. Então, aquela dependência 100% que nós tínhamos da China, que foi um problema lá em 2019, quando resolveram fechar tudo, a Apple ficou sem iPhone para vender. A Apple aprendeu a não colocar todos os ovos numa cesta só e começou a diversificar a sua produção, a sua montagem, principalmente, né? Com as mesmas empresas, né? A mesma Foxconn e tal começou a fazer operações fora da China para não ficar dependendo de um local só, dar um desastre natural, dar uma maluquice política e tal, enfim, aí você fica sem, né? Então agora a gente tem a Índia ultrapassando a China como o principal fornecedor. A gente ainda tem dependência da China, com certeza, mas não é mais 100% a dependência, então uma boa marca de um passo, de uma decisão tomada já há alguns anos, né? Como você vê como as coisas demoram para poder acontecer nesses termos, né, de produção, de fábricas e tudo mais, né? Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. A gente tem também um crescimento de vendas de iPhones na China, o que é um mercado muito competitivo, mas também é um mercado gigante, por isso que a Apple se preocupa bastante com a China. No primeiro quarto a gente teve um declínio, eu até trouxe essa informação para vocês aqui no Dr. Apple News, mas nesse terceiro quarto a Apple já cresceu, enquanto o mercado inteiro deu uma queda, né? Aliás, o mercado inteiro está em retração no mundo inteiro, né? A gente já vem falando sobre isso com relação ao mercado de smartphones, não é mais aquela maluquice de todo mundo trocando o tempo todo, tá? A galera está segurando mais os seus aparelhos, seja qual marca for, né? Mas a Apple teve uma melhora, por isso que a gente acaba avaliando o ano, né? As medições são feitas de 4 em 4 meses, né? Mas a avaliação final no ano. Então no ano a Apple tem crescido, só que a gente tem essas informações aí justamente para o mercado dar aquela oscilada e a galera que investe poder ganhar uma graninha, né? Bom, mais um vazamento de iPhone, né? A Apple tem uma dificuldade enorme, vem tendo uma dificuldade enorme de manter segredo das suas coisas, né? A gente não sabe até que ponto realmente é um vazamento, ou né, é um vazamento intencional ou não intencional, né? Porque também tem isso. É interessante para ela se manter na mídia, né? Mas, enfim, a gente tem o vazamento aí de alguns protótipos do que seriam os iPhones. Esse provavelmente seria os iPhones Pro, né? Ou então o 17 só, a gente não sabe exatamente. Provavelmente o 17 vem com 2 câmeras apenas, né? E o Pro vem com 3 câmeras, é o que a gente imagina, mas com uma cor laranjona aí, diferente. Eu achei até bonito, mas para mim não faz tanta diferença a cor do iPhone, porque a gente vai acabar colocando capinha de qualquer forma, né? Então não faz tanta diferença o acabamento do iPhone para mim, porque vai ficar coberto, né? Mas enfim, muitos rumores de iPhone, né? A gente está em vias de ser anunciado, inclusive um aumento de preço provavelmente vem. A Apple já faz alguns anos que tem tentado segurar um aumento de preço de aparelhos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o preço flutua mesmo, a gente sabe disso, mas lá nos Estados Unidos a Apple tem tentado, já faz muito tempo, segurar uma onda de aumento geral para ela tem tentado segurar isso para o consumidor final, mas parece que esse ano vem um aumento aí de $50 nos preços, provavelmente na maioria dos iPhones. Vamos ver como isso vai rebater aqui para a gente, com certeza mais caro ainda do que já é absurdo o preço aqui no Brasil, né? Parece que temos uma câmera melhorada no iPhone 17 Pro, como de costume, né? A gente vem só melhorando realmente câmeras, não tem uma diferença de design muito grande de um modelo para o outro, é mais questão de tela, questão de bateria, o processador, obviamente, e a implementação de câmeras. As câmeras realmente têm uma evolução muito grande para quem trabalha com foto, com filmagem, ou até para quem é um hobby, né? Realmente percebe uma diferença grande nas câmeras, principalmente dos modelos Pro, onde a Apple acaba colocando os seus equipamentos de ponta. Então parece que teremos aí 3 principais novidades no Pro na questão da câmera.
seria uma tela, uma lente telefoto de 5 vezes de aproximação, de aumento, né? Hoje a gente está em 3, então teria aí um par de lentes a mais ali, dobráveis, né? A gente sabe que as lentes são dobráveis lá dentro para poder ficar bem pequenininha, uma tecnologia bem bacana. Talvez a gente tenha um aplicativo melhor, chamado Pro Camera, parecido com o Halide ou Filmic Pro, que é o que nós temos de aplicativos melhores do que o aplicativo nativo que vem na Apple. Quem trabalha com filmagem profissional, com fotografia profissional, sabe disso, acaba utilizando outros programas e não o programa que vem na própria câmera da Apple, porque ele abre oportunidade de ajustes mais finos que quem trabalha com isso precisa. E talvez teremos aí um Final Cut Camera, né, também, que já temos no iPad, teremos aí para o iPhone, provavelmente. E existe também um outro rumor de mais um botão na parte de cima. A gente já tem um botão específico para a câmera na parte lateral, quando a gente usa o telefone em landscape, né? Mas parece que teríamos mais um botão na parte de cima, um botão que não é um botão físico, né? Um botão eletrônico, mas pode ser que tenhamos mais um botão na parte de cima do iPhone. Enfim, são rumores que estão aparecendo aí, a gente tem que aguardar para ver quais desses vão ser certeiros ou não. E para encerrar o nosso Dr. Apple News dessa semana, a gente tem o Dropbox Password sendo encerrado. Para quem usa esse recurso do Dropbox para salvar suas senhas, é melhor você tratar de mudar o quanto antes. A Apple oferece o aplicativo Senhas, eu vou lançar um curso aberto a respeito disso, porque eu percebo muitos alunos tendo dificuldade com relação às senhas, anotando em planilha do Excel, ou mesmo no Notas. O Notas também é um bom lugar, porque você pode bloquear a nota por senha e tal, mas agora tem um programa específico para isso, onde ele utiliza o autocompletar, então fica muito mais prático de você trabalhar com as suas senhas. Eu vou produzir um curso gratuito com relação a isso, em breve vai estar disponível para vocês aqui. Mas fiquem atentos para quem usa o Dropbox. Dia 28 de agosto vai ser só a visualização da sua senha, você não vai poder mais alterar nada, nem incluir nada. Dia 11 de setembro o aplicativo vai parar de funcionar e dia 28 de outubro ele vai ser completamente descontinuado. Então você ainda tem tempo para poder exportar as suas senhas do Dropbox Password e colocar onde você quiser, no OnePassword, nas senhas da Apple, enfim. Aí você precisa decidir o que você vai fazer, mas é um aviso importante para quem tenha as suas senhas guardadas aí no Dropbox Password, ok? Então a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para todos e, de novo, sempre recomendo para acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos para vocês se matricularem lá e aí usar melhor o teu equipamento. Ou então lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP. Tá com alguma dificuldade, alguma dúvida com relação aos teus equipamentos da Apple, é só entrar em contato e marcar um horário, que a gente já atende remotamente, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.